Esse é um motor SunSky Angel A221215 de 800 kV e eu estava voando o meu multicóptero e ele caiu e o motor deu uma queda e acabou soltando alguns ímãs. Dá para notar isso porque assim, ele gira normalmente, continua funcionando, mas quando você solta ele, quando ele para de ter força da bateria para girar, o motor acaba ou fazendo um barulhinho de ruído ou ele para de girar antes dos outros motores. Então, se você fizer um teste aqui, talvez dá para ouvir o motor arranhando. Não sei se dá para ouvir na câmera. Aí ele não fica girando. Os outros, ó, não faz barulho. Ele até gira mais um pouquinho, mas não faz o barulho. Já esse, então ele realmente está raspando em alguma coisa. Para poder resolver isso daqui, a gente tem que abrir o motor. Para poder diminuir o tamanho do vídeo, eu vou dar pause e vou continuar depois que o motor estiver aberto. Para ficar mais fácil de soltar, eu não vou tirar a solda aqui, não vou cortar o fio. Só vou mostrar como abrir aqui. Mostrar como abrir o motor. A gente precisa tirar essa travinha, não sei se dá para perceber no vídeo aí, essa travinha que tem bem no eixo ali. Para tirar ela, eu uso uma chave de fenda, coloco ela na pontinha, tá ruim a iluminação aqui, coloco ela na pontinha da trava e torço a chave para fora. A travinha sai uma pontinha, depois você faz o mesmo na outra e é só remover ela. Aqui eu já removi a travinha. Aqui eu tenho a trava. E ela fica presa no eixo do motor, fica bem aqui, a pontinha aqui. E a gente tem também essa espécie de arruelinha. Ela vai aqui no eixo também, embaixo da trava. Ela serve para não ter atrito da trava na base do motor, na hora que gira. Funciona como uma espécie de rolamento, porque o eixo vai girar, o eixo aqui vai girar, mas essa base não gira, então ele funciona como se fosse um rolamento ali para evitar atrito e o desgaste da trava. Para poder remover agora o motor, eu vou pôr a chave de fenda aqui dentro, ó, com muito cuidado para não tocar nos fios lá dentro. Vou segurar nessa parte com a outra mão e vou puxar. Depois que ele sair um pouquinho aqui, ele já solta. Só que a força dos ímãs é forte o suficiente para voltar. Então aí você tem que segurar com as duas mãos e puxar com cuidado para ele soltar. Ele não é tão forte assim, mas se você não aplicar um pouco de força, ele acaba travando de volta para a posição normal, como ele está ali agora. Eu já removi. Isso daqui é o rotor. Está dentro do motor, é o rotor dele. Aqui é a base, ó, ele fica fixo na base. E isso daqui é o bell. O bell, essa partezinha a gente chama de bell porque é como se fosse um sino mesmo. E aí se você olhar, isso aqui são os ímãs. Essas coisinhas prateadas ali são os ímãs. Aqui o foco tá melhor. Se você observar bem, tem um deles ali, ó, bem aqui, ó, que está mal posicionado, ó. Ele não tem um espacinho no meio dele. Ele soltou. A câmera aqui não vai dar foco aqui para mostrar, mas lá dentro tem umas ranhuras onde esse ímã entra, onde ele encaixa. Aí com a queda foi tão forte que a força do motor a força do ímã não foi suficiente para manter o ímã na posição correta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pinça normal, a pinça que eu tenho aqui, é uma pinça comum de tirar a sobrancelha. Ela quebra meu galho aqui, eu não tenho pinça para esse tipo de trabalho. Então aí eu vou pegar essa pinça, vou pegar o ímã, remover ele e colocar de volta no lugar. O problema é que essa pinça, ela também acaba sendo... O ímã acaba grudando nela, né? O magnetismo acaba fazendo isso. Então ela acaba contraindo a pinça. E aí o que a gente vai fazer?
eu pego mais ou menos no meio do ímã na hora de pôr de volta e encaixo ele a pontinha e depois empurro. Não vou conseguir mostrar para variar, não vou conseguir mostrar porque eu tô tô sozinho aqui com as duas mãos, eu não consigo filmar e fazer o processo ao mesmo tempo. Então eu vou dar pausa aqui, vou remover o ímã e mostrar de novo. Eu removi aqui e acabei percebendo que tinha na verdade dois ímãs soltos ali. Um tava só um pouquinho solto e aí eu pus ele ali mais para ele ficar mais evidente ali, ó. Para ficar mais evidente que ele tá solto. E aí eu removi só um aqui para fora. Por quê? O ímã tem a polaridade, ele tem o lado que vai retrair e o lado que vai repelir o rotor na hora de girar. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar na posição correta. Por isso eu tirei só um ímã de cada vez. Aí eu vou pegar esse ímã que está aqui e vou colocar ele aqui de volta. Eu tirei ele na mesma posição que ele estava aqui, eu só coloquei aqui em cima da mesa. Aí eu vou pôr ele de volta na posição correta e aí eu removo o outro, que aí eu não corro o risco de perder o lado certo desse aqui. Porque se eu tirar os dois, um vai puxar o outro aqui, eles vão grudar um no outro. E aí eu não sei qual lado é o polo certo de colocar ali dentro. Vamos lá, vou dar pausa e continuo no próximo. Um detalhezinho que eu esqueci de dizer é que o ímã por si só, ele para aqui dentro do bel tranquilamente. Ele tem uma ranhura lá no fundo lá que segura ele. Mas eu tenho um receio, eu acho que porque ele já soltou uma vez, eu tenho a impressão que vai soltar novamente. Então eu pego uma cola instantânea e dou um pinguinho de nada na parte de trás do ímã. Um pinguinho só, uma gotinha de nada para grudar lá na base do bel. Mas se você pôr muito, o que acontece? O espaço aqui dentro é muito curtinho para poder existir alguma outra coisa aqui dentro. Então, o espaço que sobra na base, assim, na lateral aqui do bel, aqui, ó, é muito curtinho, é um espaço de nada, são milímetros. Então, se você pôr muita cola aqui, o que vai ocorrer é que ele vai ficar vai ocupar um espaço mais grosso, digamos assim, e aí vai acabar que na hora de girar, na hora que você encaixar de volta o bel no rotor, o ímã pode estar acima da posição que ele deveria ficar e pode ficar pegando, raspando em alguma coisa. Então, o nosso objetivo é pôr só um pinguinho de cola só para ele fixar mesmo. E eu costumo colocar na parte, eu coloco aqui, ó, na parte mais acima. Eu não consigo focar aqui. Coloca um pinguinho de cola nessa parte mais acima, porque não sei se consegue ver, acho que assim fica melhor. Se você consegue ver lá a ranhura, tem uma ranhura até lá no fundo. Ela só existe no fundo do bel. Na parte mais externa aqui, ó, não tem. Então eu ponho cola nessa partezinha de cima. Porque aí ele vai ficar fixo a parte de cima também. Ok? Só um pinguinho de cola. Eu não sei se no vídeo dá pra perceber, mas eu tirei o outro ímã que estava meio solto lá dentro. Não sei se dá pra perceber, nele ficou uma ranhura onde estava raspando. Eu não consigo focar melhor aqui. Agora acho que ficou melhor. Dá pra ver que tem uma ranhura nele. No outro lado dele não tem. Opa, aqui ó. No outro lado dele não tem, tá lisinho. O que aconteceu? O rotor, aqui ó. Como o ímã saiu do lugar, o rotor ficou raspando aqui, ó. E aí causou aquela ranhura lá, ó. E aí isso daqui causa dois problemas no motor. Quando ele está ligando, quando ele está funcionando, ele vai consumir mais energia, porque ele não vai estar girando da forma como ele deveria girar, vai estar tendo mais resistência física, né, do giro, ele está pegando alguma coisa, vai fazer mais força para poder conseguir girar, vai consumir muita carga, vai aquecer, porque ele vai estar tendo atrito, né, e aí o desempenho desse motor vai ser menor. Digamos que era um aeromodelo, não era um multirotor. O aeromodelo, digamos que fosse um motor na frente, né? Atrás também tanto faz. Quando o motor não estiver em funcionamento, aí a própria força do vento que vai batendo na hélice faz o motor girar, né? E aí o arrasto da hélice. E aí, como esse motor aqui estava arranhando, estava raspando alguma coisa nele,
essa força vai ser maior. Então o arrasto nessa hélice vai ser maior ainda e aí tende a diminuir a velocidade do aeromodelo. Então, de qualquer forma, é um problema, então a gente está tentando resolver desta forma. Desmonta o motor, remove o ímã, limpa ele, às vezes sobra algumas raspas sei lá, do bel ou do ímã que estava arranhando ali, sobrou uns farelinhos, você limpa e aí depois você vai e coloca de volta. Eu vou colocar esse de volta e vou dar pausa para a gente continuar. Coloquei de volta todos os ímãs lá, agora você percebe que o espacinho entre cada um deles, o vão entre cada um deles está mais proporcional agora. Não ficou perfeitinho, tal, não consigo ter uma ferramenta que me permita fazer perfeito, mas agora ele está correto, não está torto nenhum deles. Imagino que resolvido o problema. A gente vai montar de novo ali o bel no rotor e vamos testar. Para fazer esse teste, eu não preciso colocar a travinha nem aquela arruela de volta. Eu só encaixo ele aqui, e ele, se ele entrou na posição certa aqui, ele se encaixa sozinho. Vamos ver se eu consigo só com uma mão. Não, só com uma mão é complicado. Opa, aí. Então a força do ímã aqui já é suficiente para poder fazer ele encaixar de volta. E ele fica fixo aqui. Teoricamente seria possível nem colocar aquela travinha ali e o ímã iria funcionar. O motor não iria se soltar daqui. O fato é que quando está girando, como esses motores são old-runners, né? Eles rodam a parte externa. O fato é que quando estiver girando, a força que a hélice faz está jogando o vento para lá. Então a força que a hélice vai fazer, ela vai tentar subir, né? Ela vai tentar vir para cima. Então pode ser que a força que ela faça faça soltar o eixo daqui, o bel, solte daqui e aí o motor fique lá. Fique só o rotor ali, separe o motor. Então para isso serve aquela travinha. Então aí, agora o que a gente tem que fazer é testar, girar o motor aqui para testar ele. Então, o motor correto ele deve girar sem fazer barulho. E esse aqui, ó, ainda está fazendo barulho. Então a gente tem lá dentro, deve ter algum ímã que está solto ainda, ou tem algum farelinho solto lá dentro. Eu vou soprar ele com um soprador e vou verificar se os ímãs não tem algum também que ainda está solto, que está torto. Um pouquinho que ele tiver tortinho pro ladinho já é suficiente para fazer ele ficar raspando assim, ó. Vamos lá, vou abrir de novo. Olha lá, soltei novamente e olha lá o que acontece. Temos mais dois ímãs soltos ali, ó. Um de cada lado do eixo ali, ó. Acho que ficou melhor para ver agora. Um de cada lado do eixo aqui. Ó, quando você dá uma giradinha assim, você percebe os quais estão fora da posição correta. Então a gente vai remover eles também de novo, mesmo processo. Remove, dá uma limpadinha nele, põe um pinguinho de cola na parte mais superior do bel e põe de volta. Vou dar pausa e vou continuar depois. Coloquei de novo os ímãs no local, na posição correta. Voltou a ficar tudo encaixadinho, tudo no mesmo alinhamento. Então vamos fazer o teste de novo. Vamos montar de volta no rotor. Montar de volta no rotor e fazer uns giros com a mão mesmo para poder ver se está fazendo barulho, se está girando certinho. Consegui montar ele de novo. E agora a gente vai girar, ó. Ó. Não faz mais o barulho. Então o problema foi resolvido. Agora é só pôr de volta a travinha. Primeiro põe a arruelinha, depois a trava. Para pôr essa travinha, não é nada complicado. Tirar é mais complicado. Na hora de tirar, ela tem tanta pressão que na hora que solta, ela pula para algum lugar. Então é bom você pôr alguma coisa para evitar que ela suma.
Eu sempre coloco um pano branco assim, porque a pecinha cai e eu consigo identificar facinho. E ela, se ela cair numa mesa, no chão, ela sai pulando, né? E no pano não, ela caiu, pronto, ela pum e para. Para poder colocar essa travinha, você vai lá atrás lá do eixo, vai fazer isso, ó, vai colocar ela assim, ela vai ficar parada e você vem com uma chave de fenda e empurra ela e ela trava novamente, tá ok? Eu não vou conseguir mostrar novamente porque não tem ninguém para me auxiliar aqui. Não consigo dar um foco aqui na trava. Ó, eu coloquei ela, tá aqui, ó. Coloquei novamente. Ó, coloquei ela novamente. Basta você colocar ela aqui e empurrar com a chave de fenda. Só que você não empurra com a ponta da chave de fenda. Eu empurro assim, ó. Eu pego ela aqui e empurro assim, para poder travar ela. É necessário fazer bastante força, mas ela volta ao local novamente. Agora só falta parafusar o motor aqui novamente e fazer um teste dele ligado, tá? E eu só vou parafusar e mostrar ele funcionando, beleza? Então vamos lá, montei novamente. E aí vamos armar a placa. Lá deu pra ver a luzinha acendendo no cantinho ali. A minha placa tá sem o alarme, então não vai dar pra ouvir o apito dela, mas tá funcionando. E vamos ligar o motor. Então você vê que o motor está girando lá normalmente e tal. Ele está sem a hélice agora, então não dá pra gente ver. E o correto é que você não teste o seu multirotor com hélices, né? Mas está funcionando. Nosso objetivo foi alcançado.